Olha só, gente, nessa questão ele fala o seguinte: um caminhão-pipa de água potável tem capacidade de 10 mil litros de água e descarrega-os em um reservatório de uma cidade que está totalmente seco. O descarregamento é representado pelo gráfico a seguir. Então, olhando para esse gráfico, na tua cabeça você já tem que matar o quê? Primeiro, é um gráfico de função de primeiro grau. Por quê? Porque é uma reta. Nesse caso, uma reta decrescente. Então, a nossa função, ela vai ter essa cara mais ou menos aqui, ó. Uma função que depende do tempo, beleza? E o resultado disso daqui vai ser quem? O volume. Tudo bem? Então, a gente vai ter essa cara. Então, para responder a nossa pergunta, a gente vai ter que achar o quê? O valor do coeficiente angular A, que multiplica o T, e o coeficiente linear, o B. Mas vamos continuar lendo. A expressão que representa o volume V de água no caminhão em função do tempo em minutos é... Então, o que a gente vai ter que fazer é o quê? Olhar para o gráfico, achar o coeficiente angular e o coeficiente linear e escrever a função, tá? Só que tem alguns exercícios, alguns que a gente consegue resolver sem calcular. Vamos ver se é esse o caso. Para isso, eu preciso interpretar o meu gráfico e saber o quê? Algumas propriedades importantes. Primeiro, se a reta é decrescente, significa que o coeficiente angular A, o número que multiplica o T, ele tem que ser negativo. Então vamos colocar aqui, ó. Coeficiente angular A deve ser o quê? Menor que zero, portanto, negativo. Tudo bem? O coeficiente linear B é o ponto em que a minha função cruza com o eixo vertical. Então, que ponto é esse? O ponto 10 mil. Então eu já sei quanto vale o coeficiente linear B. Então, B igual a 10 mil. Então, repara, vai ter que ser alguma coisa negativa multiplicado T mais uma coisa positiva. Será que a gente consegue resolver exercício só assim? Se você olhar no item A, o número que multiplica o T é positivo, mas a gente já concordou que tem que ser negativo, então a A você ignora. No item B, na alternativa B, o número que multiplica o T, ou seja, o coeficiente linear é negativo, está batendo com a nossa conclusão, beleza? E o coeficiente linear que está aí é o 10 mil, então por enquanto essa é uma resposta possível, ok? Vamos colocar um asterisco aí. Na C, coeficiente linear 10 mil está ok, mas ele coloca mais 50t, ou seja, o número que está multiplicando o t é positivo. Tem que ser negativo, então a C também está fora. A D, coeficiente linear B, 10 mil, está batendo com a nossa conclusão, menos 50t, ou seja, o número que multiplica o t é negativo, então também é uma resposta possível. Já na E, ele está dizendo que o coeficiente linear é 50, já deu errado. E o coeficiente angular é 10 mil, menos 10 mil. Então, como o coeficiente linear já está errado, aí a gente ignora e a gente tem duas respostas possíveis. Nesse caso, não tem como a gente resolver. Eu vou ter que fazer o quê? O procedimento padrão para escrever a minha função. Mas repara, se na hora você não tiver tempo, você já tem apenas duas respostas possíveis. Então, na hora de chutar, isso facilita. Beleza? Mas vamos lá, vamos aprender a fazer isso daqui de forma correta. Como que funciona? Primeiro, eu tenho que olhar para o meu gráfico e identificar duas coordenadas. A primeira delas, eu vou olhar para cá. Ó. Qual é a coordenada desse ponto? Quanto vale o x, quanto vale o y? Quanto vale o x? 0. Quanto vale o y? 10 mil. Então, essa é a coordenada 0, 10 mil. A segunda coordenada, essa aqui, ó. Quanto que vale o x? 50. Quanto que vale o y? 0. Então, com duas coordenadas, eu consigo construir a minha função. Então, repara, eu vou pegar essas duas coordenadas, esses dois pares ordenados, substituir aqui, ó, e vou dar origem a um sistema. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, f, vou pegar esse primeiro, f de t. Quem é o t? 50. Então, f de 50 é igual a vezes 50, onde é t, eu coloco 50 mais b, igual ao valor correspondente de v. Então, quando o t vale 50, o v vale 0. 50, 0. Tá aqui. Ó. Então, olha só. Se você reparou, o b a gente já conhece. Então, se você pegar esse valor b e substituir nessa equação, a gente vai ter o seguinte. 50 vezes a mais b. Quem é o b? 10 mil. Tudo isso igual a 0.
Então repara, eu já conheço o coeficiente linear B e com essa equação eu consigo calcular o coeficiente angular A. Vai ficar como? Vai ficar aqui, ó, 50A, que é igual, o 10.000 está somando, passa, subtraindo. Portanto, eu vou ter que A é igual a menos 10.000 dividido por 50. Simplifica aqui, ó. Vai ficar menos 1.000 dividido por 5. Menos 1.000 dividido por 5 é menos 200. Então, repara o seguinte, já está batendo com o que a gente tinha concluído aqui no começo. O coeficiente angular A tem que ser menor que zero, ou seja, negativo. Deu negativo. Agora eu vou pegar o coeficiente angular, o coeficiente linear e substituir na minha função. Como é que vai ficar? Vai ficar aqui, ó. V é igual a vezes T, então, menos 200 vezes T, mais B. Então aqui, ó, essa função, se você reparar, lembra, a gente tinha ficado entre duas opções, ou a alternativa B ou a alternativa D. Essa é o que você encontra na alternativa B de bola. Então tá lá, ó, 10.000 menos 200T. Alternativa B de bola.